né? Como a gente estava vendo anteriormente, nós estávamos falando de um valor de cerca de 10 elevado a 60, né? Então, é uma precisão de uma parte em 10 elevado a 60 que não pode ser alterada, senão você já não tem mais vida, já não tem mais as leis químicas, físicas, né, funcionando da maneira a que nós conhecemos, né? Mas quando nós vamos para a taxa de expansão do universo, isso fica ainda mais interessante, né? É um valor assim que ele aumenta ainda mais, é algo assim que a gente fica literalmente boquiabertos, né? Quando nós conseguimos compreender um pouco do que seria essa precisão, né? Então, podendo observar no slide, nós vemos que a taxa de expansão do universo ela é regida pela aquele lambda, né? Chamada também de constante cosmológica, né? Que ela é um valor, né? Uma constante que está ali finamente ajustado dentro dessa equação, né? Então, para vocês poderem ter ideia de quão preciso é essa constante, é esse valor, né? Ele não pode ser alterado em até uma parte em 10 elevado a 120. Isso faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente, o que no qualquer um dos dois casos, né, nós não teríamos vida, né? Então nós saltamos de 10 elevado a 60 para agora 10 elevado a 120, né? Então são números que quando vamos tentar imaginar eles, chega a ser até difícil, né? Chega a ser até difícil imaginar o que é uma precisão como essa, né? Algo simplesmente o que aponta claramente, né, para um ajuste, como literalmente foi necessário uma inteligência para vir ajustar esses valores, né? Isso porque a gente viu dois valores até agora, né? Isso. Com a precisão de 10 elevado a 60 e agora 10 elevado a 120, né? Simplesmente incrível. Essa constante cosmológica foi aquela inicialmente que Einstein tentou, de certa forma, acochambrar para deixar o universo... Exatamente, porque ele achava que não era plausível, né? Não, o universo não pode ter esse ajuste, né? Então, ele precisou colocar essa constante exatamente para poder o modelo dele funcionar. E aí, quando ele fez esse ajuste dessa constante, foi quando tudo finalmente se encaixou. Quando ele acrescentou a constante cosmológica e adaptou exatamente para esse valor. Foi como o modelo se fechou e passou a ser possível a explicação plena. Mas ele tentou colocar a constante para evitar que o universo se expandisse, tivesse início, não? Exatamente. Então é essa constante aí que a gente está vendo. Mas depois Einstein deu problema, né? Porque ele coloca o universo como sendo um universo autocontido, um universo eterno, e ele enfia uma constante cosmológica fixa, né? Só que aí tinha alguns problemas ali com Hubble, Lemaitre e outros que percebe que o universo podia estar se expandindo, né? Isso. E hoje em dia essa constante ela continua existindo agora com uma interpretação maior, né? Uhum. E de fato ela não pode ser alterada. Ou seja, as equações dele levou ele a mudar a maneira como ele enxergava o comportamento do universo. Porque quando ele tentava encaixar a maneira como ele via o universo, que era isso que o Celso comentou, né, sobre ele estar fixo e estável, né, não funcionava, não encaixava o modelo. Mas aí, vou ter que colocar essa constante mesmo, entre aspas, contra a minha vontade, mas é o que vai fazer a coisa funcionar e, de fato, vai conseguir explicar de maneira mais ampla todos os observáveis físicos, né, da expansão do universo. Eu acho que, de uma forma assim, para a gente poder ver um último exemplo sobre esses números, eu acho que seria legal a gente ver sobre a taxa de distribuição, né, de matéria e energia no universo, né? A gente pode observar isso no próximo slide, né? Aí a gente observa um número que realmente não tem como imaginar um número como esse, né? A gente está falando de distribuição da massa e energia do universo no momento da sua criação, né? Então, caso o valor de massa e energia do universo no momento de criação não fosse uniformemente distribuído em uma precisão incompreensível de uma parte 10 elevado a 10 elevado a 123, o universo seria hostil a qualquer tipo de vida, né? Então, até coloco aquele meme, né, aquela imagem mostrando como que você tenta imaginar um número como esse, uma precisão como essa, né? É algo esse simplesmente... número não faz sentido para a mente humana. 10 elevado a 10 a gente faz, mas 10 elevado a 10 na potência de 123 loucura total, né? É um número que não faz mais sentido, está além da nossa capacidade de imaginar, do cotidiano, das grandezas do cotidiano.
Mas é interessante isso, porque a ideia de que, se você considerar que houve o início do universo a partir de um sistema de grande expansão, se essa massa não fosse uniformemente distribuída, nesse grau de ajuste, você teria, na verdade, talvez toda a massa distribuída de forma não homogênea por um vasto espaço. E aí você teria, talvez, gradientes gravitacionais gigantescos e uma parte do universo e outra nada. Ou seja... Não, e isso vai de encontro ao que a gente já discutiu em programas anteriores sobre o evoteísmo, né? Que afirma que o Criador não teve interação nenhuma, né, no ajuste do universo, né, na formação, na criação, na evolução do universo. Mas a gente observa aqui que até para você começar ou dar o start no universo, você também tem que ter um ajuste. Ou seja, de novo cai por terra a hipótese do evoteísmo, né, de que o Criador não influenciou, não interagiu na criação. Né? Sim. Eu gosto sempre de usar alguns exemplos de uma forma mais prática, para que o público, aqui na mesa, né, a gente acaba tendo uma facilidade melhor, né, de poder entender o que os números querem dizer, mas eu gosto sempre de trazer alguns exemplos também para que a gente possa fazer com que as pessoas que não são da área, né, das exatas, sim, também possam ter uma ideia da precisão, né, desses números. Pode passar mais 2 slides para frente, mais um. Opa. Perfeito. Precisão das constantes, né? Então aqui eu gostaria de convidar todo mundo para poder fazer um pequeno exercício, né? Você que está em casa e observando também, né, essa apresentação, faça então esse exercício juntamente comigo. Imagine então toda a América do Norte, toda a área da América do Norte. Agora, cubra toda essa área da América do Norte, né, com moedas de 10 centavos. E comece, então, a empilhar toda essa área de moedas de 10 centavos. Comece a empilhar, uma moeda em cima da outra, uma moeda em cima da outra, até você chegar na Lua. Imaginou isso? Então, toda a América do Norte, cheia de moedas de 10 centavos, empilhou moedas de 10 centavos até chegar na Lua. E agora nós vamos vendar uma pessoa. Imagina que vamos vendar o professor Dr. Jonatas aqui agora. Mas vai ser com essa vendinha aqui, toda bonitinha? Exatamente com essa aí, né? Essa daí tem que ser exatamente com essa, né? Se colocar uma outra eu aceito, mas essa aí tá difícil. Aí a gente venda o professor Dr. Jonatas, né? E nesse momento o Kelson vai, pega uma moeda vermelha e esconde lá no meio da pilha. Aquela pilha inimaginável de moedas de 10 centavos. E quando o Jonatas, então, ele vendado, né, sem saber onde está aquela moeda, a gente fala para ele, olha, você agora escolha a moeda vermelha, né? E você tem que achar ela ali, tem que pegar a moeda vermelha ali vendado. Você nunca vai encontrar, eu escondi em Wisconsin. Impossível, né? É impossível você tentar fazer algo como isso e acertar a moeda certa. Mas quando a gente vai converter isso para realmente o que quer dizer essa chance, né, do professor Jonatas ele poder estar achando a moeda, nós estamos falando de 1 em 10 elevado a 37. Olha, a gente viu o primeiro exemplo, que era 10 elevado a 60. 10 elevado a 37 é a precisão da força nuclear forte. Ou seja, se você erra uma moeda para um lado ou para o outro, para qualquer direção, você já não tem mais um funcionamento de um universo como a gente conhece. Essa é 10 elevado a 37, essa precisão. A gente viu uma precisão de 10 elevado a 60, outra de 10 elevado a 120, outra de 10 elevado a 10 elevado a 123, né? Muito. Então, assim, vemos que realmente quando a gente passa para entender quais são as chances mesmo de você conseguir atingir essas precisões, é algo impossível, né? Eu não lembro qual que era o valor da probabilidade, né? Que você tem um valor probabilístico que quando excede ele é considerado nulo, né? 10 a 50. 10 a 50, né? Então você já tem esse valor probabilístico aí que é praticamente... 10 a menos 50 no caso. 10 a menos 50, mas varia, depende do estatístico. Tem estatístico que coloca um valor bem mais baixo do que isso. 10 a menos 20, já. 10 a menos 30. Para não ter dúvida, menos 50 já está fora. Já é mais plausível, né? Já é aí, tecnicamente impossível. 10 a 37 já é absurdamente. Se você 1 em 10 a 37. É interessante, Daniel, tem um cosmólogo muito famoso que é o Fred Hoyle, que ele vai falar a respeito, digamos, dessa questão do ajuste fino, né? Ele que é cosmólogo, ele vai dizer a seguinte frase:
que, olha como é que ele coloca, a interpretação sensata dos fatos sugere que um super-intelecto mexeu com a física, bem como com a química e a biologia. O próprio universo mostra fortes evidências de ter sido projetados. É interessante que ele é ateu, né? Mas Hoyle, que eu lembro, é ateu, né? Ele apoia a panspermia. Ele apoia a panspermia. Então, ele que a vida veio do espaço. Isso. Bom, se tem alguém que entende desse assunto é o senhor, né, professor? Um dia a gente tem que falar sobre isso aqui. Né? Ele fala, né? Eu tenho até essa frase dele, tem ela nessa apresentação. Ele foi aquele que fez aquele exemplo, né, de passar um furacão em um cemitério de aviões, né? E depois que o furacão passa naquele cemitério de aviões cheio de peça, montadinho. Você tem um Boeing 747, né? Um avião altamente complexo, né? Montadinho ali após aquele furacão passar, né? Então, mas é algo semelhante ao universo. Né? O universo é tão impressionantemente concatenado, todas as suas propriedades, leis constantes, que é difícil aceitar que isso daí foi o acaso. Exatamente. Claro, você pode usar outros argumentos aí, multiverso, qualquer coisa assim do gênero. Mas aí fica menos os próprios cálculos palpável probabilísticos ainda, do universo já demonstram a impossibilidade. Então, sim. Na verdade, a ideia do multiverso é isso. Quando a gente vai pensar um universo a partir de um ponto inicial, aleatório, e gera toda esse ajuste impressionante, você tem que pensar com Hoyle, impressão que dá que alguém projetou isso daqui. Mas o naturalista ele não aceita a ideia de alguém, porque alguém remete ao conceito de Deus. Então o que ele faz? Não há recursos probabilísticos para gerar um universo dessa magnitude de complexidade, como também nem há para gerar vida. Né? Bom, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Aí joga então, o multiverso aí. Eu quero saber, temos físicos aqui na mesa, o que vocês acham que o multiverso é um problema para o design inteligente? Eu acho que não existe multiverso. Bom, mas supondo que seja demonstrado, você acha que seria um problema ou não? Olha, se a gente pensar que existe o multiverso, existe muitos deuses, ou um deus só que gerou o multiverso? Não, só vou supor eu só irei supor o multiverso, que já é um absurdo. Se você supor, vamos supor que houvesse de fato um universo, eu tenho que supor que há um Deus criador que gerou esse universo. Para um Deus todo-poderoso criar um universo, ou criar 1 milhão, ou criar infinitos universos, não afetaria o poder de Deus, não afetaria a sua onisciência, não afetaria a sua capacidade de sustentar infinitos universos. O problema é que se nós pensarmos isso, a gente vai ter que aceitar que esse Deus, ele não só criou, como ele planejou todos os multiversos. Mas aí a analogia acaba por aí, tá? Porque na definição de multiverso vai se ter aquela ideia de que a grande quantidade dos infinitos do universo, provavelmente eles não são permissíveis para a vida. Eles nem existem como nós entendemos o universo. Mas no número infinito pode ser que exista alguma coisa, algum número reduzido de universo que estranhamente, probabilisticamente, poderia ser semelhante ao nosso. Exatamente. Essa questão do multiverso também tem na apresentação, é muito interessante, porque ela fala o seguinte: é como se fosse um gerador de universos. Então imagina você ter um gerador de universos ali, porque quando os cientistas olham para esses números, eles falam assim, esses números são impossíveis de serem obtidos, né? Então qual que vai ser a resposta para isso? Houve um criador? Não. Né? Infelizmente os naturalistas não vão ceder, né? Não vão dar o braço a torcer para poder colocar a opção, né, de um criador ali por trás de todas as coisas. Então eles dão essa opção do multiverso, como se você tivesse o gerador de universos constantemente ele soltando universos. E nenhum desses universos teve, então, esses números finamente ajustados para ter a vida, que foi o nosso. Ou seja, a gente acertou na loteria ali no universo que a gente está vivendo. Só que isso traz alguns problemas. E esses problemas, eles são o quê? Né? Não existe evidência científica que apoie a existência do universo. Ele não pode ser detectado, não pode ser observado, ele não pode ser medido, não pode ser provado, além de que o próprio gerador de universos, vamos colocar dessa forma, exigiria muito mais sintonia fina, né, do que o nosso próprio universo tem. Né? Então, eu acho que nós temos aí bastante coisa que pode ser contra aí, né, dentro do que você está falando, Daniel, isso daí. E outra, né, tem o grande problema do multiverso de que você tem que abarcar para si novas hipóteses, novos
novos elementos para poder sustentar a própria hipótese do multiverso, que torna mais complicado. O problema é que se você não tem a hipótese de Deus, você vai ter que falar com o Michio Kaku, né? É chocante descobrir quantas constantes familiares do universo se encontram dentro de uma faixa muito estreita que torna a vida possível. Se um desses acidentes fosse alterado, as estrelas nunca se formariam, o universo se separaria, o DNA não existiria, a vida como conhecemos seria impossível, a Terra viraria ou congelaria, acho que o inferno, né? Ou congelaria, e assim por diante. Agora, interessante, né? Acidente. Exatamente. Eles não dão um braço a torcer mesmo. Né? Vale muito mais eles acreditarem, né? Verem todos os sinais de design, mas não podemos falar que é design, né? A gente tem que dar uma justificativa, né, paralela, e aí a gente tem que ler um absurdo desses, né? Um homem tão inteligente, mas ao mesmo tempo você olha isso e fala, meu Deus. É que ele está preso no paradigma, né? Então, se ele fugir disso, da cosmovisão, ele não consegue prefere abraçar elementos menos evidentes pela lógica do que... Mas é aquela história, né? Se você vive do ponto de vista racional em trevas racionais, qualquer evidência que você apresentar não vai ser aceita. Nós não estamos falando do ponto de vista puramente lógico. Quando nós estamos trabalhando com naturalismo, quando trabalhando com narrativas naturalistas, nós não estamos trabalhando com evidência científica. Nós estamos trabalhando com ideias. Ideias, muitas das vezes, erradas. Então, você pode apresentar a evidência que for. Eu lembro de Mary Schweitzer, quando ela encontrou os tecidos moles, e ela mandou o primeiro artigo dela para uma revista, o editor disse assim, não vamos publicar, porque eu não acredito nesses dados. Aí ela disse assim, eu tenho todos os dados. Como é que pode? Todo dado do laboratório, quer que eu mande todos? Quantos dados você precisa para acreditar? Ele disse, pode mandar quantos for, não vou acreditar em nenhum. Por quê? Porque ele, como naturalista, ele não podia aceitar tecidos moles. Então, ápice, né? É mais fácil aceitar que existe um multiverso para esse pessoal criar uma estrutura pancósmica totalmente fantasiosa do que acreditar que um Deus todo-poderoso criou todo o universo. E quando fica muito evidente, a gente percebe que ainda eles tentam fugir para a panspermia, né, Kelso? Isso, gente, está muito boa a conversa, está muito maravilhosa, mas a gente tem que dar uma pausa aí para os comerciais. Já voltamos. E já voltamos, fiquem ligados que a gente...